e toda vez que a gente vê um cão tossindo, né, aquela tosse, inclusive quando ele tosse, parece que está engasgado, chega até ter um quadro como se fosse uma mímica de vômito, coloca uma espuma branca, uma espuma às vezes até amarelada para fora. Esse quadro de vômito dos cães pós-tosse, ou um cão que constantemente está sempre tossindo, uma tosse meio rouca, uma tosse meio seca, que é meio que intermitente. Não aquela tosse que ela vem no período do inverno, que vem uma vez ou outra, mas aquela tosse que parece que o cachorro está o tempo todo com aquela certa tosse, aquele momento ele tem. Tem uma explicação para isso. Existem algumas causas e existem até mesmo alguns produtos e tratamentos naturais que você pode fazer. Vou explicar para você nessa aula o que você pode fazer, como você pode diferenciar uma tosse que pode ser algo severo, alguma coisa realmente grave que pode levar a risco, né, a vida do seu cão, quanto a essas tossezinhas mais simples que você consegue curar em casa e fazer pequenos procedimentos, tá bom? Fica comigo até o final dessa aula. Se você puder me dar o seu joinha, sempre chegar e colocar aqui embaixo a cidade onde você está me assistindo. A gente faz essa live todos os dias por volta das 7 horas da manhã. Agradeço muito pelo apoio e participação de vocês. Um abraço aos membros, né, que são membros aqui do YouTube, e os membros também do nosso clube Dica do Veterinário, que são as pessoas que têm acesso direto a mim para poder tirar dúvidas e ter um acompanhamento direto. Vamos lá. Uma das principais causas de tosse nos cães são as causas infecciosas, causadas por bactérias ou vírus. Ou seja, a gente tem bactérias por toda parte, né? Em todo lugar do mundo você vai encontrar bactérias. Se o cão tiver algum tipo de baixa na imunidade, essas bactérias vão estar em contato com esse cão, podem vir, né, para as vias aéreas e podem acabar multiplicando mais do que o normal. Um cão com baixa nas defesas imunológicas vai acabar sentindo essa multiplicação dessas bactérias e por isso ele pode ter algum quadro de infecção bacteriana, tá? Muito comum para cães que vivem às vezes apenas em um ambiente único, né? Nunca saem, não viajam, não passeiam. Esse cão tende a ter uma imunidade um pouco mais baixa porque ele está apenas lidando com aquelas bactérias ou vírus que estão no ambiente dele. Em um momento onde esse cão entra em contato com outros cães de rua ou acaba indo para um hotelzinho, uma chácara, lugar onde tem maior exposição com outros animais, ele acaba ficando susceptível a entrar em contato com bactérias diferentes, a entrar em contato com outros vírus que possam estar nesse ambiente e acabar desenvolvendo um quadro de uma tosse causada por uma infecção bacteriana ou mesmo viral. Em alguns casos, a gente acaba necessitando de tratamentos com antibióticos e até mesmo estimuladores de imunidade para o cão, tá? E existem alguns vários casos onde o animal, apenas a gente fornecendo uma alimentação mais rica, a gente consegue fazer esse animal combater essa infecção sozinho. É o quadro onde a gente realmente acaba muitas vezes necessitando fazer um tratamento efetivo, tá? Segundo tipo de causa de tosse que a gente tem são tosses parasitárias. Existem alguns vermes, existem alguns parasitas que podem acabar indo tanto para pulmão, né, quanto podem acabar também afetando esse cão no sentido gastrointestinal. Muitos vermes também podem acabar baixando a imunidade do cão e esse cão acaba tendo também quadros de tosse, fica mais susceptível a ter contaminação bacteriana. Existem alguns vermes que podem acabar afetando tanto o coração quanto o pulmão desse cão, e é por isso que esse cão começa a tossir. Mais comum em cães idosos ou cães adultos já com uma idade um pouco mais acima aí de 5, 7 anos são os quadros mais comuns desse tipo de problema, tá? Alguns vermes pulmonares que vão gerar essa irritação e também os vermes cardíacos, né? O verme do coração, muito conhecido como dirofilariose. Se você fizer um vermífugo periodicamente, a cada 1 ano e meio, 2 anos, um vermífugo que pegue a dirofilária, como que contenha, por exemplo, a ivermectina na sua composição, você tende a estar livre, mais tranquilo com relação a esse tipo de tosse, tá? Se o seu cão está tossindo e você nunca fez um vermífugo mais completo que pega também o verme do coração, seria interessante você fazer, tá? Pelo menos de forma preventiva, a cada 1 ano e meio, 2 anos. Outra das causas que a gente tem que vão gerar tosse, né, são quadros alérgicos, né? Então, comum aquele cão que às vezes sentiu um cheiro de perfume, foi para um pet shop, você mudou de casa, chegou visita em casa. Esse cão que tem um contato com alguma substância olfativa diferente, ele pode ter uma alergia, né, àquele odor, e aí por isso ele começa com quadros de tosse e espirros. Quadro mais brando, quadro mais simples, geralmente a gente não precisa ter nenhum tipo de cuidado, né? É só realmente isolar o local, ou mesmo acaba se acostumando com aquilo. Nada que a gente precise ter uma medida mais agressiva.
E a gente tem também as causas que seriam algo mais sério, algo realmente que a gente demonstra uma preocupação, são cães idosos, acima dos seus 7 anos de vida, cães que têm essa tosse de forma intermitente. O cão tem a tosse toda vez que caminha, toda vez que ele corre, toda vez que toca a campainha, esse cão começa a tossir. Muito comum as pessoas às vezes pensarem, vou dar um xarope, vou dar um chazinho, vou fazer alguma coisa para diminuir essa tosse, diminuir a irritação na garganta, diminuir a irritação na traqueia. No entanto, isso não funciona se esse cão tiver um aumento do coração. É o que a gente chama de tosse cardíaca. O coração, quando ele começa a perder a sua força, principalmente por conta do envelhecimento, um cão com deficiência no batimento cardíaco, esse coração ele tende a ficar maior para compensar a falta dessa força de bombeamento do sangue. E toda vez que você tem algum tipo de atividade física, algum tipo de excitação maior, você necessita um bombeamento maior e mais rápido do sangue para todo o seu corpo. Se esse coração não está com a força plena, ele tende a ter que bater mais forte, e se ele estiver maior, ele vai acabar pegando e batendo mais aqui na base da traqueia. O nosso coração está bem do lado do nosso pulmão, bem na base aqui onde tem a traqueia, que sobe esse tubo, né, cartilaginoso que faz com que a gente consiga respirar. O ar passa porque tem esse tubo. Quando eu começo a ficar ofegante, corri, vou respirar mais rápido, coração vai bater mais rápido, e aí esse coração acaba batendo nessa traqueia aí. Toda vez que o cão faz algum tipo de atividade física, fica mais excitado, ele tende a começar a tossir. Neste caso, muita atenção, muita cautela, porque pode ser um quadro de uma tosse cardíaca por conta desse aumento, né, do coração. E aí é o quadro mais trágico, porque muitas vezes a gente acaba necessitando entrar com medicações para a pressão, né, para tentar ajudar esse coração a compensar esta pressão que o coração acaba não conseguindo manter no corpo. É o quadro crítico porque você acaba necessitando de um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um raio-x de tórax e a avaliação de um cardiologista, de um médico veterinário, realmente, para poder analisar e te dar um parecer de como conduzir esse quadro. Em determinados quadros leves a gente consegue corrigir isso. Em quadros mais avançados a gente não tem muito o que fazer, vai medicar paliativamente, mas a tosse não vai sumir, ele vai acabar tendo essa tosse eternamente. Quem sabe logo a gente consegue um avanço na medicina veterinária para ter transplantes cardíacos também para os cães, tá bom? Vocês estão gostando da live até aqui? Tudo bem com vocês? Digita aí 555 para eu saber que está tudo bem com vocês. Quem puder dar o joinha, quem puder compartilhar essa live com outras pessoas que têm cães que querem saber mais ou cães que estão passando por quadro de tosse. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês no sentido de tosses que podem ser curadas, tratadas, prevenidas em casa. Muitos quadros de tosse vêm nesse período de inverno, período do outono, período de seca. Por quê? Porque a gente tem o ar que o cão respira é o ar normal. Quando você respira esse ar ele não vem puro, ele acaba vindo muitas vezes contaminado, com sujeira, com poeira, com ácaros que estão no ambiente. Um cão que fica no quintal, por exemplo, ele tende a respirar um ar, né? O cão mais baixinho, mais baixo do que você. Quanto mais alto você for, você vai pegar o ar de cima. Um cão que está mais baixo, ele vai estar em contato mais com terra, com grama, com lugares que estão mais expostos a ter mais sujeira. Deita no chão, está respirando diretamente aquele ar. Consequentemente, esse ar tende a ser mais sujo para ele respirar. Por isso você tem o muco. Muco no nariz, ele é úmido para prender essa sujeira que está no ar. Então você respira, a sujeira fica grudada no muco e aí o nariz funciona como um filtro para mandar apenas o ar puro para a sua traqueia, para o seu pulmão. Quando este muco satura, e como o cão tem esse focinho longo, alguns cães eles não têm eles têm mais dificuldade para fazer aquela espirro. Não sei se você já reparou, o seu cão de tempo em tempo ele faz aquele barulho de espirrar, de realmente assoar o nariz. Ele assoa o nariz de forma espontânea, natural. Isso é comum para ele. Ele simplesmente está ali e tal, daqui a pouco ele e assopra o ar com o nariz. E é quando ele joga fora parte do muco com aquela sujeira. Ou seja, o muco satura de sujeira e ele expele através do espirro, elimina aquilo para novo muco começar a ser produzido e nova sujeira e começar a ser grudada ali. Se esse cão não expelir esse muco, muitas vezes cães que estão desidratados, cães que passaram por quadros de febre,
cães que às vezes estão respiraram um ar muito quente, pessoas que às vezes colocam um aquecedor, ou o ambiente está muito quente, casinha e coisa e tal. Esse ar ficando muito quente resseca esse muco com a sujeira, e uma vez que a sujeira resseca com o muco, ela fica mais difícil de sair. Por isso, vocês vão usar essa dica de fazer uma nebulização para o seu cão. Quem tem um nebulizador, você coloca lá soro fisiológico e vai nebulizar o ar para ele poder respirar um ar mais úmido. Esse muco vai umedecer novamente e vai ficar fácil para ele expelir, tá? E aí você consegue fazer limpar esse nariz. Muitas vezes isso já resolve muitos quadros de tosse que alguns cães possam ter. Você pode também, se você não tiver o nebulizador, você pode ferver um pouco de água e meio que cobrir a casinha com um lençol, ou colocar ele para respirar um pouco, né? 5, 10 minutos daquele ar mais úmido da água fervente já tende a ajudar ele. Outra forma é você colocar o cão no box, né? Depois do banho, depois que você tomou banho e tal, colocar ele lá alguns minutinhos para ele respirar um pouquinho daquele vaporzinho da água quente que fica no box, no banheiro. Lugares úmidos são lugares que a água também condensa, né? E fica o ar fica mais úmido. Então, são chances da gente conseguir hidratar esse nariz do cão para ele conseguir eliminar esse excesso de muco que possa estar na traqueia, que possa estar no nariz, e faz muitas vezes com que esse cão acabe tendo crises de tosse e espirros. Outra forma que a gente pode fazer mais fácil ou mais direta seria a lavagem nasal. Uma seringa de 5, 10 ml e soro fisiológico. Puxou o soro fisiológico, eu gosto de amornar um pouquinho o soro fisiológico, deixa ele um pouquinho no banho-maria ali, ou se você tiver micro-ondas, aquece ele um pouquinho, só para quebrar um pouco o gelo da temperatura normal, um pouquinho morno, e você vai puxar na seringa e empurrar o soro fisiológico diretamente no nariz. Faz isso em um nariz, faz isso no outro nariz, ele vai se sentir incomodado, vai sair, vai espirrar. Ótimo, é exatamente isso que a gente precisa. E você vai estar lavando o nariz do seu cão. Se ele tem muito muco, isso vai funcionar ainda melhor. Se ele está aquele catarro, aquele muco já esverdeado, amarelado, comum muitas vezes em proliferação bacteriana, isso também vai ajudar ele a eliminar esse excesso de bactérias, tá? Vai facilitar muito para você poder diminuir as crises de espirro, tosse e mesmo esses quadros que ele apresenta, tá bom? Dificuldades respiratórias muitas vezes. Se você quiser ir além, você pode também fornecer para ele um chá de guaco, um chá de malva com guaco, de forma bem fraquinha, né? Aquela aguinha um chazinho bem diluído, pode ser fornecido aos cães também, tá? 2 vezes por dia, você tende a ajudar a eliminar esse muco. Outra forma de você poder favorecer esse cão é através realmente no banho. Durante o banho, você lavando bem também o nariz e tal, é o momento que ele está ali, você consegue umedecer também bem esse ar e ajuda muito para ele poder expelir esse muco. Uma outra causa de tosse que eu não falei aqui, pretendo fazer uma outra live específica sobre isso, é o colapso de traqueia. Alguns cães não têm esse anel de cartilagem tão firme, e essa cartilagem fica meio amolecida. Mas é um pequeno teste. Se o seu cão tem apenas a tosse, como eu já citei nessa aula, é uma coisa. Se ele tem uma tosse, o engasgo mesmo, frequente, aquele abrupto, realmente um engasgo muito feio, você vai fazer o seguinte teste, vai simplesmente pôr a mão ou apertar aqui esse anel da traqueia dele. Se você apertar e ele começar a tossir desenfreadamente, muito provavelmente esse cão está com a traqueia inflamada, ou mesmo ele pode ser positivo para esse colapso de traqueia. A gente teria que fazer uma suplementação com condroitina e outros itens para favorecer a formação dessa cartilagem novamente, mas eu posso falar isso aí numa outra live, tem várias dicas que a gente pode utilizar também para o nosso cão, tá bom? Além do guaco com a malva, um chazinho bem ralinho para fornecer para o cão 2 vezes por dia durante uns 5 a 7 dias, já tende a ajudar muito esse cão, além da inalação e lavagem nasal. Você pode também utilizar o mel e própolis, tá? Eu gosto de utilizar 1 gota de própolis por quilo de peso, 1 colher de sopa de mel para cada 5 quilos de peso. 5 quilos de peso, 1 colher de sopa, 1 gotinha por quilo de própolis, e forneço a esse cão 1 vez por dia durante 3 dias, só que 3 dias alternados, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Você tende também a ter uma melhor fluidez desse muco do cão e ajuda na questão de combate à proliferação bacteriana. O própolis é um antibiótico natural e ele ajuda muito nesse quesito. E uma outra forma também que você pode fazer é utilizar, se você tiver os nebulizadores com essência de eucalipto, né? Você pode utilizar também. Ou mesmo a inalação com a essência do eucalipto também ajuda ainda mais, daquele certa sensação de frescor, e ajuda também a limpar esse muco
do seu cão. Se essa live fez sentido para você, dá seu joinha, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que possa ajudar também. Estamos aqui ao vivo todos os dias. Quem quiser falar comigo, a gente tem as consultorias online pelo WhatsApp, atendo todos os dias, sábado, domingo, feriados. Sempre à disposição, poder ajudar as pessoas que acreditam e confiam no meu trabalho. Um grande abraço, ótimo dia, até mais. Tchau.